Olá e bem-vindos. Quem nunca se questionou sobre isto? Porque é que certas apresentações são super claras, super eficazes e outras, bem, são simplesmente confusas e fáceis de esquecer? É isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar na ciência que explica o que funciona e o que não funciona, tudo com base na investigação do Richard E. Meyer sobre a aprendizagem multimídia. Toda a gente já passou por isto, não é? Estar ali a assistir a uma apresentação e a sentir-se completamente soterrado por slides a abarrotar de texto, gráficos que não se percebem ou simplesmente a morrer de tédio. Fica a pergunta, o que é que está a correr tão mal? Porque é que tantas tentativas de comunicar informação acabam por falhar de forma tão espetacular? E o mais engraçado é que esta ideia de que a nova tecnologia vai revolucionar a aprendizagem não é nada nova. Olhem, em 1932 as pessoas tinham exatamente as mesmas esperanças. Para a rádio. Sim, a rádio. Achava-se que ia ser o futuro da educação. Mas, no fim de contas, essa promessa ficou por cumprir. Mas o problema, lá está, não era da tecnologia em si. Onde é que a coisa falhou? Foi na abordagem. Usaram uma abordagem centrada na tecnologia, que basicamente obriga as pessoas a adaptarem-se à máquina. O que realmente funciona é o contrário. Uma abordagem centrada em quem aprende, que pega na tecnologia e a adapta à forma como o cérebro humano de facto aprende. Ok, então para encontrarmos a solução temos mesmo de ir à base de tudo, um bocadinho de ciência cognitiva. Para se conseguir criar apresentações que resultem, o primeiro passo é perceber como é que o nosso cérebro está programado para aprender. Vamos ao primeiro conceito-chave, que é o chamado pressuposto do canal duplo. É mais simples do que parece. Basicamente, o nosso cérebro processa a informação através de dois canais, como se fosse uma autoestrada com duas faixas. Numa faixa, vai tudo o que vemos, o canal visual. Na outra, vai tudo o que ouvimos, o canal auditivo. E são mesmo sistemas separados. Agora, o segundo conceito, que é crucial. Essas duas faixas da nossa autoestrada mental são bastante estreitas. Cada um destes canais tem uma capacidade muito limitada. Só consegue processar mais ou menos uns 5 a 7 bocados de informação de cada vez. Por isso, é facílimo criar um autêntico engarrafamento mental. E esse tal engarrafamento tem o nome técnico: carga cognitiva. Não é mais do que a quantidade total de esforço mental que o nosso cérebro está a fazer naquele momento. O segredo de uma boa apresentação não é tentar eliminar o esforço mental. Isso é impossível. O segredo é gerir essa carga, é garantir que o cérebro está a gastar energia com aquilo que realmente importa. O ponto fundamental aqui é este. Aprender não é um processo passivo. Não somos só umas esponjas a absorver coisas. É um processo bem ativo, que tem 3 passos. Primeiro, o cérebro seleciona a informação que parece relevante. Depois, organiza essa informação toda numa estrutura que faça sentido. E, por fim, integra isso com o conhecimento que já lá estava. Uma boa apresentação é aquela que ajuda ativamente a que estes 3 passos aconteçam sem esforço desnecessário. Muito bem, agora que temos esta base, podemos passar a umas regras super práticas. O primeiro conjunto de regras serve para reduzir aquilo que o Meyer chama de processamento estranho. O que é isto? É basicamente todo aquele esforço mental inútil, a carga negativa que um mau design provoca e que só atrapalha a aprendizagem. Regra número 1. Parece óbvia, mas é esquecida vezes sem conta. Palavras e imagens relacionadas devem estar juntas, lado a lado. Se há uma imagem e o texto que a explica está do outro lado do slide, o cérebro tem de gastar energia preciosa só para fazer a ligação entre os dois. Ao pô-los juntos, essa carga desnecessária desaparece. Agora a regra número 2, e esta pode surpreender. Muita gente acha que ler em voz alta o texto que está no slide ajuda a reforçar a mensagem, certo? Pois, a investigação mostra precisamente o contrário. Dar a ler e a ouvir exatamente as mesmas palavras ao mesmo tempo é redundante e, pior, na verdade, prejudica a aprendizagem. Vamos ver um exemplo para isto ficar bem claro. Vejamos. Quando uma animação é exibida, adicionar um grande bloco de texto força o canal visual a fazer duas coisas ao mesmo tempo: ver a animação e ler o texto. É avassalador e leva a uma sobrecarga cognitiva, o que significa que ocorre menos aprendizagem. Sentiram isso? É uma confusão. O cérebro está a tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo com o mesmo canal. Agora, vamos repetir exatamente a mesma narração, mas sem o texto no ecrã. Quando uma animação é exibida, adicionar um grande bloco de texto força o canal visual a fazer duas coisas ao mesmo tempo: ver a animação e ler o texto. É vacilador e leva a uma sobrecarga cognitiva, o que significa que ocorre menos aprendizagem. Viram? Que diferença! A mensagem chega de forma muito mais limpa. O canal visual pode focar-se no gráfico e o canal auditivo na narração. Tudo flui muito melhor.
Ok, já vimos como reduzir a confusão. Agora vamos passar para o próximo nível. Estas regras não são para tirar coisas que atrapalham, mas sim para adicionar elementos que incentivam o tipo certo de trabalho mental. É o chamado processamento generativo, aquele esforço que nos leva a compreender as coisas a um nível mais profundo. A terceira regra, o princípio da modalidade, tem tudo a ver com o que acabamos de ver. É muito simples. Quando há um gráfico ou uma animação, a explicação deve ser falada, não escrita. E por acaso, é exatamente o que está a acontecer aqui, nesta análise. As palavras são faladas para explicar o que está no ecrã. Isto liberta completamente o canal visual para se focar no conteúdo, gerindo a carga cognitiva da melhor forma possível. Regra número 4. Usar um estilo de conversação. Acontece que a aprendizagem é mais eficaz quando a linguagem é informal e direta. Um tom muito formal, muito académico, cria uma barreira. Já um tom de conversa convida à participação quase como se fosse um diálogo, e isso incentiva um esforço maior para se compreender a mensagem. E a investigação do Meyer prova isto de forma muito clara. Olhem para a diferença. A simples mudança de um estilo impessoal para um mais direto e pessoal, usando palavras como seu ou sua, em vez de o ou a, teve um impacto enorme nos resultados dos testes de aprendizagem. Esta pequena alteração cria uma espécie de parceria social, e isso motiva o cérebro a trabalhar de forma mais profunda. Então, no fundo, qual é o grande objetivo de aplicar estes princípios todos? Leva-nos àquela que é, talvez, a distinção mais importante de todas na aprendizagem. A diferença entre apenas recordar factos e compreender de verdade um conceito. A investigação é muito clara nisto. Há dois grandes objetivos na aprendizagem. Um deles é a retenção, que é basicamente a capacidade de nos lembrarmos da informação. É o mais fácil de testar, sem dúvida, mas não é o objetivo final. O verdadeiro prémio, o mais valioso, é outra coisa. E esta tabela resume tudo na perfeição. Recordar é conseguir repetir ou reconhecer o que foi apresentado, mas compreender. E isso os investigadores chamam de transferência. É pegar nesse conhecimento e saber usá-lo para resolver problemas novos em situações completamente diferentes. É aqui que a verdadeira aprendizagem acontece. E é precisamente isto que um bom design de multimédia deve ambicionar. Portanto, de próxima vez se estiver a preparar uma apresentação, uma aula ou qualquer material de formação, a pergunta a fazer não é só como é que eu passo esta informação. A pergunta realmente poderosa é outra. Como é que eu posso desenhar esta experiência para que ela vá além da simples memorização e consiga criar uma compreensão genuína e que perdure?